Juízes e desembargadores já estão preparados para o debate que irá nortear neste ano a criação do novo Estatuto da Magistratura. Quais são as mudanças e que influência poderão ter na prestação jurisdicional? Afinal, qual é o judiciário que a sociedade quer? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 4 comarcas: Açucena, Mantena, Governador Valadares e Belo Horizonte. Foi também presidente da Associação dos Magistrados Mineiros no triênio 2007 e 2009. Doutor Nelson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Ariel. Nós teremos ainda a participação dos estudantes do quadro Pensamento Universitário, hoje estudantes da Faculdade Dom Helder Câmara, que vão me ajudar a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, em que eu só farei indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Nelson, qual é a resposta que a sociedade espera do judiciário no século XXI? Olha, o que a sociedade espera do judiciário é, sobretudo, a sua modernização. Porque o judiciário, ele, na verdade, tem tentado imprimir algumas medidas no sentido de buscar a solução dos conflitos de uma forma mais célere, mais eficiente e menos burocratizada. Para isso, tem lançado mão de determinadas medidas, mas ainda assim é um poder que tem alguns entraves e que precisam ser superados. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Como é que isso afeta o trabalho do judiciário? Olha, a desigualdade, geralmente recai sobre a mesa do juiz, porque quando há uma relação de desequilíbrio entre as pessoas e que não se consegue solucionar de uma forma amistosa e privada, isso acaba recaindo no Poder Judiciário. E a partir da Constituição de 88, o Judiciário passou a receber um volume muito grande de demandas. As questões elas foram, na verdade, jurisdicionalizadas, até mesmo por esse viés que a Constituição deu para a sociedade, que é o direito de acesso à justiça. Isso, de certo modo, é muito importante porque é uma forma de contribuir na pacificação da sociedade, mas, por outro lado, traz um volume enorme de processos e o judiciário muitas vezes não está preparado para receber toda essa demanda. E quando se fala em acesso à justiça, também não é necessário que todo mundo compareça a um juízo, que haja um juiz para cada conflito nesse país. Não é necessidade. Hoje nós temos a justiça restaurativa, que é um exemplo de sucesso e de eficiência, e o Brasil tem se mostrado um precursor desse tipo de justiça, assim como nos juizados especiais, na arbitragem privada, enfim, há uma série de concepções para a justiça restaurativa que ela efetivamente pode funcionar, assim como na infância e adolescência, a Lei 8.069 foi uma das primeiras leis que trouxe em seu bojo algo que tivesse essa conotação restaurativa, quando deu a possibilidade do Ministério Público propor, por exemplo, uma remissão àquele menor que cometeu um ato infracional análogo a um crime. Ou seja, deu a possibilidade dele se livrar de um processo, dele se reinserir novamente na sociedade, ter um acompanhamento e, acima de tudo, evitar com que ele tenha o estigma de uma punição, de uma medida socioeducativa jurisdicionalizada através de um processo. Então, nós vamos falar um pouco do papel da magistratura nessa missão do judiciário de estabelecer aí, mais justiça no país. Há situações que diferem as atividades profissionais umas das outras. Os magistrados têm direitos, têm prerrogativas que outras categorias não têm. Quais são as razões dessas diferenças? Olha, as prerrogativas, que na verdade são predicamentos dos magistrados, elas visam essencialmente proteger o próprio cidadão quando ele se dirige ao judiciário, para evitar justiça de ocasião. O juiz ele precisa ter independência, sobretudo,
Isso é algo que pauta a atividade do juiz e que não se pode prescindir, que é a independência e a liberdade de julgar. Para que existem os predicamentos? Exatamente para que o juiz não sofra nenhum tipo de coação no exercício da sua função, para que o cidadão, quando chegue até ao tribunal, ele possa ser tratado em condição de igualdade com aquele que está do outro lado da linha, que está em situação antagônica à sua. Porque, veja bem, é muito comum em determinados países uma justiça que não se pauta por esse equilíbrio. E no Brasil, felizmente, nós temos uma justiça equilibrada, onde esses predicamentos dão essa segurança ao juiz, que é da inamovibilidade, da irredutibilidade dos vencimentos e da vitaliciedade. Essa é uma situação que dá tranquilidade, sobretudo ao jurisdicionado. E quando os juízes são contratados, são nomeados, eles passam por concursos rigorosos e também fazem testes vocacionais, morais e legais. Claro, o concurso para ingresso na magistratura é um dos mais difíceis que existe. Além do conhecimento jurídico, teórico, que se busca do candidato, busca-se também uma postura ética, um padrão exemplar de dignidade, de homem, de ser humano, de equilíbrio. Tudo isso faz parte desse conjunto que se deve buscar para que tenhamos magistrados à altura do que a sociedade precisa. Além de um concurso muito rigoroso que se presta, o candidato, ele também é submetido a um determinado período na escola judicial, e vamos falar do modelo de Minas Gerais. Ele frequenta durante 3, 4 meses um curso para dar a ele uma conotação mais prática e do que na verdade é a vida do juiz e como o juiz deve atuar. E durante os 2 anos que é o estágio probatório, ele é acompanhado por juízes mais experientes, selecionados pela escola judicial, que vão receber todas as decisões prolatadas por esses juízes, vão avaliá-las, não sob o enfoque de uma censura, mas sob um enfoque técnico, jurídico, para melhor orientar o juiz, isso sem nunca interferir na liberdade do juiz de julgar. Ele, desde o momento em que se ele investe da função, ele tem todas as prerrogativas de um magistrado. Muito bem. Temos ainda também, vamos falar disso no próximo bloco, sobre também o acompanhamento que faz o Conselho Nacional de Justiça. E vamos discutir no próximo bloco outros aspectos da natureza da atividade do magistrado. A gente volta em instantes.